ICMS mostra como é feito o controle e a fiscalização de despesas pagas com o dinheiro dos impostos. E ainda, ex-prefeito e ex-secretário municipal deverão ressarcir mais de R$600 mil em impugnações. Segunda Câmara analisa 52 processos. Começa agora mais uma edição do TCE na TV. Os impostos são destinados para o financiamento de serviços universais, tais como educação, saúde, segurança, obras de estrutura, programas sociais, entre outros. É a Constituição Federal que estabelece o percentual que deve ser aplicado em cada setor. E cabe aos tribunais de contas fiscalizar a aplicação desses recursos. Veja os detalhes na reportagem de Alexandre Oliveira. Quando compramos ou contratamos serviços, parte do dinheiro que pagamos é revertido em tributos. O Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, e o Imposto de Renda, IR, por exemplo, são federais e vão para a União. Na esfera estadual, temos como exemplo o ICMS, que é cobrado sobre a circulação de mercadorias, e o IPVA, sobre a propriedade de veículos automotores. Nos municípios, parte da arrecadação vem do ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, e também do IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana. Os impostos servem para o financiamento de serviços universais, tais como educação, saúde, segurança, obras públicas, programas sociais e outros. É a Constituição Federal que estabelece o percentual que deve ser aplicado em cada setor. E cabe aos tribunais de contas fiscalizar a aplicação desses recursos. Em Mato Grosso do Sul, o TCE fiscaliza a aplicação dos recursos públicos dos 79 municípios e avalia a legalidade de todos os gastos da administração estadual, inclusive com a contratação de servidores e aposentadorias. Para fazer esse trabalho, o TCE conta com um corpo técnico especializado e modernas ferramentas de controle externo, avanço que agiliza o andamento dos processos e garante transparência. O julgamento dos processos sobre os gastos públicos é feito por meio de sessões, 2 de câmaras deliberativas, cada uma composta por 3 conselheiros e um procurador do Ministério Público de Contas, MPC. Já na sessão do Pleno atuam 7 conselheiros, mais o procurador-chefe do MPC. Os tribunais de contas, especialmente após a Constituição de 88, eles vêm se especializando, têm um corpo técnico de excelência. E nos últimos 2 anos, o TCE-MS fortaleceu o trabalho preventivo e pedagógico para orientar os gestores na correta aplicação do dinheiro público e inovou com auditorias concomitantes para fiscalizar a qualidade dos serviços oferecidos à população. Desta forma, a gente estimula também que haja o controle social, ou seja, a participação do cidadão, que é elementar. O Tribunal de Contas segue incansável ao lado do bom gestor na consolidação de um Estado cada vez mais desenvolvido. Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Gestão compartilhada. Ex-prefeito e ex-secretário municipal deverão ressarcir mais de R$600 mil em impugnações aos municípios de Dourados e Três Lagoas. A decisão foi tomada durante a sessão da primeira Câmara, realizada no dia 19 de setembro, em que foram analisados 35 processos. No contrato administrativo celebrado entre o município de Sidrolândia e a empresa Açougue e Mercearia Tamandaré Limitada, tendo por objeto a aquisição de gêneros alimentícios, o conselheiro José Ricardo votou pela irregularidade do contrato. Processo 6.636/2014. Contrato administrativo número 14/2014, de Sidrolândia, titular, senhor Ari Basso. Declara a regularidade do contrato administrativo celebrado entre o município de Sidrolândia e a empresa Açougue e Mercearia Tamandaré Limitada e da execução financeira da contratação. E declaro a irregularidade do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo pelo não cumprimento à regra do parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal 8666,
do segundo termo aditivo ao contrato administrativo, pelo não cumprimento à regra do parágrafo único do artigo 61 da mesma lei, e aplico multas ao senhor Aribasso, prefeito de Sidrolândia à época dos fatos, pelos motivos e fundamentos seguintes. No valor equivalente a 20 UFERMES pela infração decorrente da irregularidade descrita na alínea A, 20 UFERMES pela infração decorrente da irregularidade descrita na alínea B, 22 UFERMES pela infração decorrente da remessa intempestiva a este tribunal da cópia do contrato administrativo número 14/2014, 30 UFERMES pela infração decorrente da remessa intempestiva da cópia do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo e 30 UFERMES pela infração decorrente da remessa intempestiva da cópia do segundo termo aditivo ao contrato. Dos 10 processos analisados pelo conselheiro Ronaldo Chadid, um foi considerado irregular. Trata-se do procedimento licitatório para execução de obras de urbanização, construção de calçadas no distrito de Indápole. Processo 6019 de 2009. Acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto para que esta colenda Câmara reconheça a nulidade do procedimento licitatório tomada de preço 15/2009 e da formalização do contrato de obra 267/2009, celebrado entre o município de Dourados e a empresa de pequeno porte Multiserve Prestação de Serviços Limitada, em razão da ausência do projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo, exigido pelo artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 8.666/93. Determine a impugnação de R$ 458.184,29, referentes ao valor integral do contrato, responsabilizando a autoridade e ordenador de despesas, senhor Cláudio Marcelo Machado Hall, secretário municipal de Serviços Urbanos de Dourados à época, pela devolução da quantia impugnada aos cofres públicos do município de Dourados. Aplique multa em valor correspondente a 945 UFERMES ao ordenador de despesas já citado, quantia equivalente a aproximadamente 5% do prejuízo causado aos cofres do município por atos praticados contra as normas legais. Determine a remessa dos autos ao Ministério Público de Contas para a adoção das providências necessárias à apuração de eventual prática de improbidade administrativa e demais medidas que o caso requer. O conselheiro Gerson Domingos determinou a devolução de mais de R$200 mil ao município de Três Lagoas por detectar irregularidades na execução financeira do contrato para a contratação de empresa em caráter emergencial para a locação de ônibus e micro-ônibus no transporte dos usuários do SUS. Processo 20.887/2015 do contrato 145/2015 da Prefeitura Municipal de Três Lagoas com CRISP Transporte e Turismo, interessada Márcia Moura, prefeito municipal à época. Voto pela regularidade do procedimento licitatório do contrato do primeiro termo aditivo, pela irregularidade da execução financeira, pela aplicação de multa de 180 UFERMES à interessada pela irregularidade na prestação de contas da execução financeira e pela não remessa de documento solicitado, e pela remessa intempestiva de documentos da execução financeira e pela impugnação de R$ 205.527,60, referente à diferença apurada entre o valor comprovado e o pago. Durante a sessão da segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Irã Coelho das Neves, foram analisados 52 processos. Deste total, 7 foram considerados irregulares. No contrato celebrado entre a Prefeitura de Figueirão e a empresa jornalística Princesa do Vale Limitada, tendo por objeto a prestação de serviços de veiculação de atos oficiais da administração municipal, o conselheiro Irã Coelho das Neves votou pela irregularidade e ilegalidade da formalização em razão da ausência de justificativa. No processo número 67.137/2011, o voto concorda com o parecer do Ministério Público de Contas e foi proferido
proferido no seguinte sentido: pela irregularidade da legalidade da formalização do primeiro e segundo termos aditivos ao contrato de número 1 de 2011, firmado pelo município de Figueirão, representado pelo senhor Getúlio Furtado Barbosa, com a microempresa jornalística Princesa do Vale Limitada, em razão do não encaminhamento dos documentos reclamados nos autos, bem como diante da celebração dos aditivos amparados em contrato administrativo julgado ilegal e irregular, fato que contamina em todos os termos os atos subsequentes, e pela aplicação de multa ao responsável no montante equivalente a 40 UFERJs. Já no contrato administrativo formalizado entre o Fundo Municipal de Saúde de Paranhos e Cláudio Rocha Barcelos para prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição, a conselheira Marisa Serrano votou pela irregularidade do processo por infração à norma legal decorrente do procedimento licitatório. 10.402 de 2013 do Fundo de Saúde de Paranhos, responsável Aldinar Dias, contrato administrativo número 11 de 2013, para serviços médicos em exames de ultrassonografia, em que eu acompanho a CCE e o Ministério Público de Contas, e voto no sentido de declarar a irregularidade do procedimento de licitação, da formalização do contrato e da execução financeira, e aplicar multa regimental no valor de 80 UFERJs ao ordenador de despesa. O conselheiro Osmar Jerônimo declarou irregular o contrato administrativo celebrado entre o município de Jataí e a empresa Alto Posto Biela Limitada. Quanto ao processo 23.017/2012 da Prefeitura Municipal de Jataí, titular Arilson Targino, contrato número 21 do ano 2012, tem como objeto a aquisição de combustíveis. Acolho a análise da quarta e o parecer ministerial, voto no sentido de declarar ilegal e irregular os primeiros e segundos termos aditivos e a execução financeira do presente contrato, aplicar multa ao responsável citado no valor de 60 UFERJs pela remessa intempestiva de documentos a esse tribunal e pela realização de despesas sem a comprovação de pagamento. E recomendar também ao atual responsável pelo órgão a observância dos prazos para remessa de documentos obrigatórios essa Corte de Contas e a adoção de medidas necessárias para não incorrer nas mesmas irregularidades. O TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br e nas redes sociais facebook.com/TCEMSOficial e no Twitter @TCEOficial. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.